pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do videocast Petrópolis Film Commission. E hoje a gente vai adentrar nesse fascinante universo do audiovisual com pessoas profissionais aqui da nossa cidade de Petrópolis. Então vamos desvendar mais um pouco do universo cinematográfico. Minhas convidadas de hoje, eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Temos aqui Beatriz Ohana, que é diretora, roteirista, produtora, e Lília Monteiro. Lília Monteiro, ela é professora de História do Cinema, cineclubista, produtora cultural e pesquisadora. Muito obrigada, meninas, por estarem com a gente aqui hoje. Fico muito feliz de receber vocês e já estou, assim, super ansiosa para a gente entrar nesse universo mágico do audiovisual, junto com duas produtoras que têm aí muita história interessante e vão trazer para a gente, com certeza, uma noção desse mundo mágico da nossa cidade, principalmente, que talvez muita gente ainda desconheça. Então, vamos lá. Eu já vou começar aqui trazendo para a Lília uma pergunta. Na verdade, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história, assim, do seu envolvimento com a cultura de Petrópolis, porque eu já sei que você não é daqui, mas que uma história muito afetiva te trouxe para cá. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu cheguei aqui em Petrópolis em 2011 e, como eu estava te contando, né, foi por causa de um filme do Carlos Adriano que eu assisti no Festival Tudo é Verdade. E ele filmou o Santos Dumont e a possibilidade do Santos Dumont ter inventado o mutoscópio, que é um tipo aparelho pré-cinema, assim, né, daqueles aparelhinhos antes do cinemascópio, enfim, do Edison e do Lumière. E o Santos Dumont, como ele não se preocupava com patente, com nada, né? E ele achou um carretel do Santos Dumont no Museu de História Paulista, o Carlos Adriano, e fez o filme. Só que ele ficou transitando entre Petrópolis e Paris, Petrópolis e Paris. Eu fiquei impressionada com Petrópolis. Aí, por coincidência, uma prima minha veio montar a Boêmia aqui, ela era de São Paulo, falou, vem para cá fazer o Museu da Cerveja comigo. Eu falei, mas eu nem gosto de cerveja, né? Vim para cá e comecei a dar aula. Nunca trabalhei com cerveja, com nada, enfim. E comecei no Cineclube já no mês seguinte. Tinha o Cineclube do SEAC, lá no Valparaíso. E aí eu fiquei por causa desse Cineclube. E aí depois a escola fechou, a gente levou as atividades para onde eu morava, para casa onde eu morava, que também tinha morado o Raul Lopes, que foi um grande cineclubista aqui da cidade, também um super fotógrafo, multiartista, né? E aí, então, a gente denominou Raul Lopes, aí já tem 8 anos o Cineclube. Uau, então, na verdade, Petrópolis ganhou essa potência do audiovisual através do próprio audiovisual. Isso. Né? Foi isso que te encantou, a nossa relação com Santos Dumont e a maneira de fazer cinema trazendo a temática de Petrópolis. Uhum, exatamente. Que incrível! Adorei saber um pouquinho mais dessa história, Lília. Achei, assim, diferentona. Acho que você foi super intuitiva e também apaixonada, né? Essa inquietude dos apaixonados pelo audiovisual, eu acho que movem muito aqui na nossa região, principalmente. E aí, por isso que eu queria, assim, te perguntar, como membro da Petrópolis Film Commission, qual que é o papel que você enxerga assim, no desenvolvimento desse mercado local, da comissão, né? O papel da comissão no desenvolvimento do nosso mercado local do audiovisual? Então, são várias frentes, né? Porque além do local, para a gente pensar para a Film Commission começar a trabalhar de fato, né, para os trabalhadores do audiovisual daqui, né? Então, não é só um trabalho local. Existe hoje uma articulação pela Embratur, né, de mapeamento, de conhecimento, do funcionamento das Films Commission. E é recente isso, é a primeira vez que a gente vê o governo federal se preocupando, né, com essas organizações da Film Commission no Brasil, né? E a gente também tem parcerias com o Film Commission, por exemplo, público-privada do Polo Serração, do pessoal de Nova Friburgo, que já está aí há mais tempo, né? Então a gente tem um contato com eles, né? E a experiência deles dessa parceria público-privada.
Em Petrópolis, a Film Commission, ela começou com um decreto de 2016, ela ainda não é lei, então ainda é muito difícil a gente pensar em desenvolver políticas públicas enquanto ela não virar lei. Então, existem GTs dentro do segmento de audiovisual pensando o funcionamento da Film Commission, estudando formas da Film Commission poder funcionar na cidade. Aí, no local, a gente pensa, né? O principal é atrair as produções para a cidade, né? Que já acontecem de forma informal, vamos dizer assim. É muito informal, né? E a gente tem o Leonardo Cerqueira, que é o nosso secretário executivo da Film Commission, mas ele não é exclusivo da Film Commission, ele deveria ser, né? Então, a gente, pensando numa sustentabilidade mesmo para a Film Commission, a gente tem que pensar em sensibilizar primeiro a população, que as pessoas não sabem o que é a Film Commission, elas não sabem a importância que é a gente atrair essas filmagens, é o soft power, né, que a gente fala, não é só atrair o turismo se beneficia muito quando a imagem da cidade está por todo o país, em produções até internacionais. Mas não é só isso, né? Existe uma mão de obra qualificada na cidade que vai trabalhar no Rio, não vem trabalhar aqui, né? Então, a gente tem que pensar em desenvolver esse setor como mais um setor. Então, não é só uma questão de políticas públicas de cultura, mas de desenvolvimento local, né? Então, envolver várias secretarias também do governo, né? Então, são várias frentes, né? Tem uma sensibilização local com os parceiros, restaurantes, hotéis, né? Que aí a gente também tem uma parceria com a Tatiana, que também é da sociedade civil, né? A nossa Film Commission ela é paritária, assim como o Conselho Municipal de Cultura, né? Tem poder público e sociedade civil. E pela sociedade civil a gente tem a Tatiana, que é ligada também ao Convention, né? Virou, e que faz esse meio do caminho, né? Esse meio caminho, assim, né? Eu fico tímida, minha boca seca. E aí, essa sensibilização que a gente precisa fazer na cidade, né? Principalmente com os comerciantes. Porque para atrair filmagens, produções, a gente tem que ter vantagem. E não é vantagem só da beleza, porque beleza eles vêm e filmam a fachada, como eles já fazem, e hospedam a equipe em outro lugar que eles vão ter vantagem. E não é só a vantagem de preços mais em conta, dos hotéis ou de alimentação. É o serviço mesmo que não é preparado. Então, o poder público, como ele pode agir, como ele já está agindo, fazendo esse mapeamento junto com o Sebrae, pensando numa capacitação para o comércio local, para os serviços, né? Não é só o comércio, são principalmente serviços, né? A gente não tem catering, a gente não tem padaria que abre antes das 6, né? No centro histórico. E, claro, a facilitação, né? De liberação de locais, né? Vias públicas. E, claro, que o trânsito já foi tão difícil chegar aqui. Como que você vai fazer uma filmagem numa cidade que o trânsito já é caótico? Então, tem que pensar nessas formas e a cidade sensibilizada não vai ser uma coisa tão ruim. Por exemplo, com a Bauer, tem o fechamento lá da rua, algumas pessoas reclamam, mas todo mundo aceita, porque sabe que faz bem para a cidade, né? Essa festa traz desenvolvimento, dinheiro, enfim, ajuda a economia. Então, o cinema sendo visto também dessa forma, né, a gente vai ter o apoio da população, dos serviços e também, ao mesmo tempo, a gente fazer essa sensibilização com as produtoras, né? As produtoras do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. E aí a Film Commission está aí com esses desafios, né? Enfim, para ontem. Sim, é uma união, na verdade, né, do poder público e do poder privado. É uma união de forças da própria população local, civil, como você disse, no entendimento como um todo, para que a Petrópolis Film Commission consiga executar as ações, consiga, né, ser de fato a totalidade da potência que ela é. E eu acho que a gente aqui hoje nesse videocast está trazendo muita informação para que todos possam entender a importância da Petrópolis Film Commission. E aí,
pegando aqui já o gancho que você me deu, Lília, eu queria falar com a Beatriz Ohana e saber um pouco da trajetória dela no audiovisual petropolitano. E também saber dos desafios. De acordo com a tua experiência, Beatriz, eu acho que você tem muito para compartilhar com a gente também da tua percepção desses desafios. Conta pra gente um pouquinho. Então, a minha relação com o audiovisual em Petrópolis tem a ver com a minha relação com o audiovisual, né? Porque eu nasci no Rio e vim morar aqui, estudei aqui a vida inteira, e quando eu fui fazer faculdade, né, eu fui para o Rio de novo. E aí eu estudei cinema. E aí lá no Rio, a minha formação inicial, na Darcy Ribeiro, foi de montagem e edição de imagem e som. E eu fiquei trabalhando nisso alguns anos lá no Rio, por várias produtoras. Eu fazia, na época, making-off para DVD e tal, para longa-metragem, assim, de produtoras grandes. E aí eu resolvo, depois de alguns anos, voltar para Petrópolis. Isso em final de 2016. E quando eu vim para cá, eu tinha essa profissão, eu era montadora. E eu ficava pegando alguns trabalhos no Rio, mas aqui não tinha nada para eu fazer. Nada. E aí, como no Rio sempre tinha muita coisa, eu ia para um monte de cineclube, participava de um monte de festival, um monte de coisa. Eu falei, então eu vou fazer alguma coisa que eu acho que não tem, eu poderia fazer, né? Aí eu criei o Cinepagu, que é um cineclube que agora esse ano tá fazendo 7 anos, faz em agosto. E é um cineclube itinerante, com foco em direitos humanos, né? E aí, depois de um tempo, também ele se tornou escola de cinema. E aí as coisas começaram a fazer sentido pra mim nesse contexto do Cinepagu, e aí eu falei, acho que eu vou estudar outras coisas também, não vou ficar só na montagem. Então, por conta do Cinepagu, eu abri a minha produtora, que é Engenhoca Filmes, foi muito no sentido das minhas produções também, e eu comecei a dirigir. Porque o primeiro filme do Cinepagu foi meu primeiro filme também. Uau, que legal isso. Eu comecei a dirigir, e aí depois disso eu comecei a escrever roteiro, e aí eu comecei a estudar mais direção. Então foi tudo meio que junto, assim. E muito nesse lugar de vou fazer o que eu acho que não tem. E aí eu acho que essa coisa de ter que botar a mão na massa me colocou à prova para eu poder fazer outras coisas e ver que eu podia também fazer outras coisas para além daquela atividade que eu já fazia, enfim, ilha de edição e tal. Então, foi isso. E aí, sobre os desafios, eu acho que também tem a ver com essa história que eu passei, que o desafio é o mercado em si. As oportunidades também em Petrópolis, né? Exatamente. Porque, para além de chamadas públicas, fomento público, que eu acho que é uma coisa que motiva e movimenta muito a cena, né, através dos editais, a gente precisa de outras formas de financiamento. A gente sabe que, infelizmente, não estamos no cenário ideal para investimento da iniciativa privada na cultura em Petrópolis. Estamos caminhando, mas assim, muito lentamente. Já tem muitos anos que no Conselho, acho que agora isso vai avançar, mas a gente há muitos anos já fala sobre a lei de incentivo, né? Justamente para as empresas poderem utilizar essa lei e apostarem nas produções locais. Então, isso é uma coisa. E aí, nesse momento, desde 2016... eu estou como representante do audiovisual no Conselho Municipal de Cultura. Antes, eu era suplente. E desde 2020 ou 2021, né, que foi quando a Diana entrou na secretaria, eu assumi como titular. E aí a gente vem trabalhando nessa questão de como tornar o segmento sustentável, né, para além das chamadas públicas, para além do que tem de fomento público, como é que a gente pode fazer? E aí a gente vem construindo, né, tentando construir algumas formas, investir em mais formação, porque, infelizmente, a gente tem algumas áreas aqui de Petrópolis que, em termos de formação, são muito defasadas, né? Não é a realidade do mercado audiovisual a nível nacional, né? Então, acho que procurar formas de investir em formação, de qualificar os profissionais daqui, as novas pessoas, os estudantes que estão se formando no EME, por exemplo, né, que é o Ensino Médio Técnico Integrado em Produção de Áudio e Vídeo do Colégio Dom Pedro. Então, como é que a gente faz para formar essas pessoas, qualificar as pessoas que já são profissionais, para melhorar, né, o nível do que a gente oferece aqui, mas ao mesmo tempo, como é que você investe em formação se você não tem recurso? Porque você não está conseguindo trabalho. Enfim, é uma coisa que a gente fica aqui, a gente fica entre Rio e Petrópolis, pegando vários trabalhos de várias áreas, não tem como você trabalhar só com cinema, você tem que ir para outras áreas do audiovisual também, e assim você vai vivendo, mas nesse momento é difícil você só viver de audiovisual em Petrópolis, se você já não tiver uma produtora maior, enfim, né? E eu acho que essa é a realidade que muitas pessoas enfrentam, mas a gente está num momento muito melhor do que já foi, sabe? E eu acho que os últimos editais também da Lei Paulo Gustavo mostrou como que está expressivo o cenário audiovisual na cidade, como que tem muita gente produzindo, muita gente fazendo filme, então a tendência é que a gente se qualifique mais, né? Eu acho que a gente está fazendo esse videocast aqui hoje é um sinal disso, né? Com certeza, e num estúdio
aqui em Petrópolis, né? Um estúdio incrível da Teobaldi Filmes, totalmente preparado para receber o audiovisual da cidade também e produções. E Bia, o que você me falou, para mim, eu acho assim, muito importante essa questão da gente capacitar esses jovens e também não perdê-los de Petrópolis, para que a gente não tenha esse ciclo, né, de perder, vamos dizer assim, esses profissionais qualificados para a capital, a gente precisa também gerar oportunidades dentro da nossa cidade, na comunidade local. Então, é um esforço mútuo e também um ciclo, uma cadeia que vai se concretizando, acredito, com esse desenvolvimento. Sim. E eu vou aproveitar e vou puxar o gancho para te perguntar sobre o Cine Pagu, porque o Cine Pagu, ele entrou em comunidades aqui em Petrópolis, em locais para trabalhar com crianças, com jovens, mostrando ali para eles que existe sim a chance deles estarem dentro desse cenário, desse setor tão mágico, mas tão cheio de trabalho árduo, né, de profissionais que estão o tempo todo batalhando para se manterem no mercado e para criarem essas oportunidades. Então, me conta, qual a tua experiência com o Cine Pagu? Como é que foi esse trabalho, tanto na comunidade de Independência, quanto na Duarte da Silveira? Quero saber dos dois. E também do filme Das Aventuras da Lixeira. Como é que conta pra mim? Conta pra mim. É a incrível aventura das sonhadoras crianças contra a lixeira furada e Capitão Sujeira. Eu adoro o nome desse filme. Adoro. E o filme é lindo. Eu não posso falar não que eu me emociono toda vez que eu falo do filme. Conta pra gente, Bia. Então, depois de algum tempo, né? Eu acho que 2 anos e meio, quase 3 anos trabalhando só com um cineclube, mas com esse caráter itinerante, então a gente não fazia só sessões aqui no centro, a gente ia para associações de moradores, para escolas em outros territórios, né? Ainda no primeiro distrito, mas em outros territórios para além do centro. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava ocupar o espaço assim da escola pública. Isso era uma vontade que a gente tinha. E o Cine Pagu, ele tem uma pegada educacional forte. A gente sempre tem na nossa equipe uma pedagoga. Na época era a Vivian, hoje em dia é a Miriam, mas a gente sempre tem uma pedagoga justamente porque a gente trabalha com esse atravessamento, né, entre cinema e educação, que a gente reconhece a potência disso, né? E aí, em 2019, a gente fez um cineclube que a gente chamava o Cine Paguzinho, que é o Cine Pagu para crianças. E a gente fez no Centro Educacional Comunidade São Jorge, lá no Independência. E foi para 43 crianças, de 8 a 14 anos. E a gente ficou um semestre indo lá uma vez por mês, fazendo uma sessão de exibição de algum curta brasileiro, independente, que normalmente eles não teriam acesso, né? Porque não faz parte do circuito comercial de distribuição. E normalmente curtas que contam a história de crianças de outros territórios do Brasil. E aí eles começaram a se engajar com aquilo, se identificar e falaram: a gente quer fazer um filme também sobre a nossa história e tudo mais. E aí no segundo semestre a gente teve a oportunidade por conta de um edital, de novo edital. E aí a gente fez uma formação para eles, né? A gente montou uma formação onde eles passariam por todas as etapas de criação de um filme, culminando na realização de um filme que viesse da ideia deles. Então a gente tinha uma cabeça de equipe profissional do cinema em cada setor, mas a gente tinha as crianças compondo a equipe. E aí o principal incômodo que eles tinham em relação à comunidade deles era o lixo. E aí acabou virando também um filme infantil ambiental, assim. E aí as histórias, tudo que tem naquele roteiro veio da cabeça das crianças. Os personagens, o conflito central do filme, a ideia de ter eles chamavam de associação, mas no roteiro a gente botou QG, que transformava o lixo da comunidade em brinquedo. Tudo isso era a ideia deles. A gente só transformou numa peça cinematográfica, né? E aí a gente rodou com eles lá no Independência, foram vários dias de gravação que a gente teve envolvimento da comunidade escolar, mas também da comunidade como um todo, que a gente precisou fechar a rua, fazer todas essas coisas. E aí a gente lançou o filme em 2020, lá na quadra da comunidade, foi um sucesso, tinham 300 pessoas na quadra. E depois o filme começou a fazer uma carreira muito legal em festivais assim, nacionais e internacionais de cinema, a gente ganhou um monte de prêmio. A gente já rodou por mais de 20 festivais, ganhamos mais de 10 premiações. E muito interessante porque prova essa potência que Petrópolis tem como polo audiovisual. E aí a gente está falando de crianças que nunca tinham tido contato com fazer cinematográfico. E se deram super bem, se identificaram muito com isso. E a gente também prova como que Petrópolis tem potencial para narrativas descentralizadas. Quer dizer, Petrópolis não é só uma cidade imperial. Petrópolis é uma cidade também que tem comunidade, né? Que tem como protagonismo crianças, no caso, pretas. Então, eu acho que foi bem simbólico, assim, para marcar esse momento.
E foi isso, assim, o filme tá aí ecoando, inclusive exibindo agora no Cineclube da Lília. A gente tá fazendo essa narrativa aí, essa história chegar em muitos lugares, o que é muito legal, assim. E aí isso coloca o Cinepagou, a partir disso, também num outro lugar. A gente começa a trabalhar também com formação audiovisual. Essa formação também itinerante e até lugares que normalmente as pessoas não têm contato com essa ferramenta e oportunizar, né? Nunca como um saber, algo assim superior, ou como se a gente estivesse levando a verdade absoluta. É sempre o que a gente cria quando a gente chega num lugar com aquelas pessoas. Toda hora eu tô batendo aqui, desculpa. É o que a gente cria chegando naquele lugar com aquelas pessoas. E isso eu acho que é a grande potência, assim. E aí a gente continua com esse caráter de cinema, de cineclube itinerante, sempre fazendo sessões de exibição seguidas de debate com convidados. E aí esse ano, também através da Lei Paulo Gustavo, a gente deu um novo passo no Cinepagou, que é juntar o cinema e meio ambiente para falar de questões ambientais e climáticas, que é o grande assunto do momento, né? E aí a gente faz uma parceria com a Associação de Moradores da Comunidade São João Batista, que é lá no Duarte da Silveira. E aí a gente fez 2 meses, todo sábado a gente ficou indo lá fazer uma sessão de exibição de 2 curtas, atividade para a família toda, então para adultos e crianças. Aí a gente exibiu um curta infantil e um curta normalmente documental, mais para adulto, dentro das temáticas estabelecidas ali, que são temáticas ambientais que são vividas pela comunidade. E a gente fez uma parceria com o Instituto TJMS para isso, que é um instituto que trabalha com educação climática aqui em Petrópolis. E aí a gente, depois de assistir os filmes, separava as crianças em grupo, as crianças e os adultos em grupos separados, e tinha uma educadora ambiental para crianças, uma educadora ambiental para adultos, fizeram uma série de atividades. E aí esses encontros culminaram na criação de um mapa ambiental participativo, que foi criado junto com todo mundo que estava ali fazendo o projeto, e que a gente vai transformar ele numa placa que vai ser instalada na comunidade. E aí é isso, assim. A gente foi aprovado em bastantes editais também no ano passado. Estamos fazendo um monte de trabalho legal, produzindo mais um filme com essa comunidade também. E é isso. O Cinepagou está sempre itinerante, inventando moda, discutindo direitos humanos e questões que são importantes, né, para a vida em sociedade. O mais legal, Beatriz, disso tudo, é que a gente vê, né, projetos como o Cinepagou trazendo frutos, usando a comunidade local, usando a voz da comunidade local, e trazendo frutos para a população de Petrópolis como um todo. Porque o que está sendo desenvolvido ali está realmente se multiplicando através de tantas ações que a gente está vendo serem aplicadas, né? E prêmios, e levando também Petrópolis para esse cenário internacional, porque é a nossa cidade, o nosso Petrópolis Film Commission, que está ali, né, junto, acompanhando essas produções. E você até comentou sobre a distribuição, né? A questão da distribuição. Isso é uma perguntinha que eu queria, assim, uma resposta, pode ser breve, mas como é que funciona? Aqui em Petrópolis, a gente tem essa distribuição local? A gente tem uma distribuidora grande, né, que lida com produções de longa-metragens, assim, uma distribuição nacional, internacional, que é a Bretz, né, que trabalha aqui há mais de 30 anos. E a gente tem a distribuição que é feita pelas produtoras independentes da cidade. Então, a gente faz um filme e a gente faz essa distribuição independente. Mas a gente tem travado um diálogo maior entre vamos dizer assim, essa ponta, né? Porque a distribuição é a ponta, né? Depois você faz a produção toda. A gente tem feito alguns diálogos maiores, inclusive 2022 e 2023, a Engenhoca Filmes, né? Fez a primeira sala de roteiro de Petrópolis, que reuniu roteiristas da cidade para criar uma série de ficção. E aí a gente começou, inclusive, esse diálogo com o Bretz e com outras distribuidoras, rodadas de negócio, para poder vender o nosso projeto. Então a gente também percebe que estamos dando novos passos, mais profissionais nesse sentido da distribuição, com novas parcerias, né? O que eu acho muito importante. Sim, e por falar em novos passos, queremos saber da Lília sobre os passos da Petrópolis Film Commission. O que a gente pode esperar da comissão? Me conta, assim, o que você já pode adiantar para a gente? Eu queria comentar isso e comentar uma coisa que a Bia falou, né? Por Que favor. além das distribuidoras, né, que fazem esse papel até burocrático, né, de poder distribuir, principalmente o nosso cinema, né, ou dar acesso ao cinema que a gente às vezes não tem, enfim, na programação das nossas poucas salas da cidade, né? Os cineclubes têm uma função de também
como é que eu posso dizer, né? Não é só passar o filme, mas de divulgar. Os cineclubes, eles têm uma função de divulgação de muita coisa do que é feito no país, né? Então, por exemplo, eu sou de São Paulo. Lá eu também trabalhei com projetos de formação, tudo, mas também eu tive cineclubes lá, né? E ajudei a fundar alguns. E a gente faz contatos com alguns diretores. Então, agora, com esses projetos da Paulo Gustavo, eu também estou entrando em contato com diretores que eu não vejo há 20 anos, né? Que estão vindo para cá. Então, eles exibem. A gente trouxe o Cristiano Burlan, vou trazer o Francis Wagner, que além de diretor também é curador do Festival de Tiradentes. Então, essas pessoas para ajudarem a pensar a pensar a cidade, né? Ajudar a gente também nessa coisa da gente planejar, né? Estratégias, ações para a Film Commission, desde tomar para a gente um festival de cinema que seja de verdade de Petrópolis, né? Um festival que não é só incluir algumas atividades com os trabalhadores locais, é um festival decente, né? E que tenha, enfim, um mínimo de qualidade, né? Já que a gente está aqui numa cidade linda, maravilhosa, num cenário lindo, maravilhoso, que foi cenário para várias produções lindas e maravilhosas, né? Então, a gente pensar nessas parcerias, né, dessas pessoas que vêm para cá por causa dos cineclubes, né? Então, eles vêm para cá, depois pensam em projetos. Cristiano Burlan veio exibir o filme dele, A Mãe, que ganhou Gramado ano passado, e aí retrasado, e aí já está com um projeto para filmar aqui, né? Então, essa coisa assim que é o informal por enquanto, mas é como que a gente planta a sementinha, né? Então vai vir o Carlos Adriano agora também na comemoração do Sesc, primeiro, eu nem sei como falar, 151 anos, Sesc Centenário 150. Centésimo, quinquagésimo primeiro. Tentei, arrisquei, não sei se é. Exatamente, enfim. No aniversário de 151 anos de Santos Dumont, ele vai integrar as atividades da prefeitura. Ano passado, a Aline Castella, que é a nossa super guerreira aqui também da Film Commission, né? E é a gerente de cultura lá, e também a programadora da Sala de Cinema Humberto Mauro, ela tentou esse contato com ele, mas por cronograma e orçamento ela não conseguiu, né? Então, quando eu escrevi o projeto, antes de entrar em contato com ele, eu já pensei assim, eu vou ter que negociar, então já vou pensar em formas assim, em que pode até ser um modelinho que a gente pensar, assim, né, de parcerias com hotéis e com, enfim, restaurantes e roteiros, para a gente poder levar esses profissionais para eles usarem a nossa cidade também, né? Pensarem em outros projetos, em outras produções aqui, né? Então, juntei a sua pergunta, né, com o que eu queria complementar da Bia, né? O cineclubismo em Petrópolis, ele é muito importante também, tá na história. Tinha os tristes trópicos, né? Parece tigres tristes, né? É uma pegadinha. Na década de 80, que tinham vários intelectuais que também frequentavam o Cineclube Chaplin, que era do Raul Lopes, e eu tenho material com a lista de presença, e outro dia estava a Diana, a Miriam, elas vendo, conheciam 80% das pessoas que frequentavam, né, o Cineclube naquela época, e várias dessas pessoas frequentam o Cineclube Raul Lopes hoje em dia, né? Então, o cineclubismo, lógico, ele sempre é ligado aos direitos humanos, né? Porque você tem acesso a filmes do mundo inteiro, de temáticas diferentes, e ele tem que ter um debate depois, né? Então, não é só você passar o filme. E aí, quando você faz esses eventos, mas com oportunidade de ter alguém da produção ou o diretor, né? Isso é muito rico para a cidade. Vários projetos devem ter nascido dessas sessões, assim, né? E a gente não tem muito registro disso. E além dessa produção, desse mercado que a gente pensa
para os profissionais, para futuras filmagens, a gente também tem uma joia, né, entre as montanhas, né, que é o nome do documentário do Alexandre Pena, que conta a história do acervo César Nunes, né, que talvez seja um dos acervos particulares mais importantes do Brasil, assim, por estar muito próximo ao Rio de Janeiro, que era a sede do poder, né, e depois deixou de ser, mas ainda tinha muita importância. Então, ele não filmava só Petrópolis, ele filmava Rio de Janeiro, e esse material de arquivo que serve para consulta, enfim, hoje parte dele está sendo digitalizada e está sob os cuidados, né, do Centro de Cultura, da Prefeitura, Aline Castella também, essa responsável. Isso é um tesouro e é uma forma da gente pensar em Petrópolis também, num futuro poder vir a ser um centro de digitalização desse material. Se a gente conseguir um know-how, um investimento para poder fazer isso com o nosso acervo, a gente pode começar a fazer isso também para outros acervos, sim, né? Então, são várias frentes que a Petrópolis Film Commission pode trabalhar, né? Vislumbrar para o futuro e trabalhar em parceria sempre com o poder público, né? Com certeza. Eu vou colocar até uma percepção minha aqui, Lília, se vocês me permitem, mas eu acho que Petrópolis, como você chamou aí, né, de joia, a gente tem uma geografia, uma cidade com uma arquitetura muito encantadora para a câmera, né, digamos assim, é uma cidade que namora a câmera de uma maneira muito fácil e eu acredito que encanta as pessoas que são ligadas ao audiovisual, aos profissionais, produtores, diretores, roteiristas. Então, eu acho que a cidade encanta, eu acho que a gente vai além do centro histórico. Tem essa questão muito forte do centro histórico, mas eu acho que dá para ser disruptivo e também pensar que Petrópolis vai até os distritos, né? A gente tem também uma parte rural, uma parte ecológica, uma natureza exuberante. A gente tem uma gama de possibilidades, de infinitas possibilidades para o mercado se desenvolver e trabalhar cada vez mais, até mesmo tirando um pouco, talvez, do caótico, do trânsito, da logística, mas que a gente ainda fomente Petrópolis como um todo mesmo, entendendo que os distritos fazem parte da cidade, né? Que tudo é Petrópolis. E aí eu queria aproveitar para dizer que aqui nós tivemos grandes nomes que não vieram pelo audiovisual, mas que são grandes nomes do audiovisual internacional. A gente teve aqui Carmen Miranda vindo à nossa cidade, Walt Disney. A gente teve nomes de muito peso, né? Aqui Baden-Powell. Então, assim, a gente teve... Enfim, não dá nem para falar todos, porque são muitos. Então, puxando isso, eu quero terminar com a leveza de perguntar para vocês, assim, qual é a memória afetiva dessas produções de novelas ou filmes que vocês têm, assim, mais marcantes de Petrópolis? Então, a Lília até compartilhou uma, né? O fato dela estar aqui hoje. Foi isso. Santos Dumont e Paris. Assim, quem cresceu assistindo novela já viu Petrópolis várias vezes. Tipo, sei lá, Araras como rota de fuga de alguém que tá fugindo de alguma coisa. Estrada Real, nossa Estrada Real, né? Sim, exatamente. E também essa perspectiva imperial. Mas eu já tinha visto várias vezes, quando eu era criança, por exemplo, Petrópolis na tela. Mas tem uma coisa que me marcou muito, e aí a Lília falou da Aline Castella. Eu me lembro quando eu era no início da minha adolescência, o primeiro cineclube que eu fui na minha vida foi o 360. E ela só exibia filmes de Petrópolis. Então, isso é minha primeira memória afetiva que eu acho que com o cinema que é feito aqui, eu acho que é com o cineclube. E isso é muito forte, né? E aí você me perguntou isso antes, eu até brinquei. A minha memória afetiva são os meus filmes que eu fiz aqui, pô. Que também é muito legal, mas não são só os meus. Assim, eu já fiz um filme sobre a história do hip hop na cidade. O Mergulhos, que foi um curta de ficção que eu fiz. Eu gravei ele todo dentro do Teatro Afonso Arinos. A Incrível Aventura foi lá no Independência. Essa série de ficção que a gente fez se passa também em Petrópolis. Mas mais do que isso, assim, eu acho que todos os filmes que eu vejo que são de produção independente, sei lá, Fernanda Almeida, Mariana Rocha, que traz essa Petrópolis que muito me agrada, que é diferente dessa Petrópolis convencional do cartão postal, estão no meu lugar de afeto, assim, de produções que eu tenho muito
muito carinho, assim. Então, é isso, gente. Vamos ver filmes de Petrópolis. Porque, assim, vamos aproveitar agora, porque a gente está se transformando num polo, a gente já foi uma referência grande no cinema, estamos voltando a ser, e aí as produções vão ficar maiores, então vamos ver enquanto a galera ainda é independente. Com certeza. Eu vou aproveitar e vou compartilhar também. Fiquei com vontade de compartilhar minha memória afetiva com o audiovisual em Petrópolis. Tem algumas. Eu lembro em 2018, quando estava rolando uma produção de um longa-metragem e fecharam a rua 16 de março, um pedaço da 16 de março. E eu não tinha percebido e eu simplesmente passei na cena. Eu passei, estava com os meus filhos e passei, eu falei, opa. Mas assim, depois veio uma pessoa e falou assim, você me dá autorização de imagem? Falei, dou, né? Dou, olha que tonto. Mas dou sim, claro, com certeza. Já que eu me coloquei como figurante. Já que me coloquei aqui, né? E aí tenho essa memória que eu achei incrível e fiquei ali admirando. A gravação depois que eu entendi, né? E também o meu primeiro programa, quando eu estava apresentando o programa da Band Rio, Bora Viajar, foi gravado em Secretário. Eu fiz com a comunidade local, contei a história da Dona Nica. Tivemos também Cine Pagu sendo entrevistada, a gente contando um pouco do trabalho social também, alguns trabalhos sociais feitos para a comunidade, como o Cine Pagu, que tem uma expressão incrível. Então, eu tenho essa memória afetiva, que, né, eu entrando ali no meu primeiro episódio no audiovisual. Então, queria compartilhar com vocês também desse carinho com a nossa cidade e esse mercado fantástico e que a gente tem tantas possibilidades. Eu queria comentar uma coisa. Eu já contei, né, da minha memória afetiva pelo filme do Carlos Adriano, né? E da Casa da Encantada, né? Que seria, ela é como se fosse um modelo de mutoscópio. O mutoscópio era como se fosse um aparelho de imagem, né, em movimento, mas para ver individualmente, né? Então, onde seria mais ou menos a chaminé, você colocaria os olhos e rodaria uma manivela e aí cartões de fotografia iriam passando e dando a ilusão de movimento, né? Aquele stop motion, é como se fosse um stop motion. Como se fosse isso, como se fosse o princípio disso, né? Mas, além dessa memória, eu quero compartilhar com vocês que até eu conversei com a Renata, né? Que foram afinidades eletivas, enfim, alguma coisa assim. Eu também estou com um projeto, eu estou produzindo um filme que vai ser dirigido pela Celina Torrealba, que é uma super produtora, ela produz filmes da A24, ela né, e fez alguns documentários também aqui no Brasil, também produziu alguns documentários do Zé Cabrito, e ela vai fazer um documentário, chama Petrópolis de Cada Um, justamente com essas memórias afetivas, e a gente, lógico, só vai trabalhar com o pessoal daqui da cidade também, né, e estagiários do M. E a gente está com esse formulário perguntando, são 3 questões, né? A última é só para ter como é que se diz? Não tem como a gente tabular porque ela é aberta e não tem limite de caracteres, né? Mas as 2 primeiras qual o seu lugar favorito na cidade e o que você acha que só tem em Petrópolis e não tem lugar nenhum no mundo? Essa é a minha favorita, porque as pessoas falam... É o Badoff, é o Russo. Incrível, o Russo. O Russo é o que ganha, gente, assim. O Russo a gente tem uma personalização do Russo, né? É personificação, desculpa, até errei a palavra. Personificação do Russo, total. Aí esse formulário, a gente tem essas respostas maravilhosas. E a terceira questão é, claro, né? O que você acha que a cidade poderia fazer para melhorar, para ficar mais bonita. E na divulgação... A gente tem a parceria de jornalistas locais também, da Liga Conteúdo. Eles colocaram um texto, assim, meio para sensibilizar as pessoas, né? Mas é muito direto, é muito simples, assim. Responda esse formulário, quem sabe a gente vai entrevistar você, se você permitir deixar o seu contato, né? E a gente acabou colocando a faixa etária, né, se a pessoa quiser se identificar, e todo mundo coloca. Só que a maioria das pessoas que respondem tem mais de 60 anos, né? Então, por favor, me ajudem a divulgar, né? Porque eu preciso saber o que essas pessoas... Na verdade, o que a gente quer saber é
como o cidadão e como turista também, ele sente Petrópolis. E esse filme também faz parte de uma sensibilização. Petrópolis, Patrimônio da Humanidade, que na verdade é Patrimônio Mundial da Unesco agora, né? Então, vai ter um momento de escuta que é muito parecido, por exemplo, com o planejamento estratégico, que eles têm que ter a escuta das pessoas, né? Para renovar, né? Que são de 10 em 10 anos também. Tem o nome desse documento. O planejamento estratégico produz o documento, que é como se fosse aquela lei que vigora por 10 anos. Como se fosse... Uma sanção? Não, Não, deu branco agora, mas vai cortar, né? Vai cortar. Uma emenda? Não tem um nome, que é o plano... Tipo plano diretor, só que... Isso, é o plano diretor. O Plano plano diretor da cidade, que tem a vigência de 10 anos, ele tem que ter a parte da escuta, né? Então, tem um recente, que ainda não foi publicado. O anterior, lindo, maravilhoso, assim, super progressista. Mas na última página, você tem 15 itens de escuta da população. Do trem de volta, e lá. Quem foram essas pessoas e onde aconteceu essa escuta? E, na verdade, todo o plano ele tem que ser feito a partir da escuta da população. Então, para a criação desse dossiê de candidatura da cidade de Petrópolis como patrimônio mundial da Unesco, tem que ter essa parte de escuta que vai ser uma coisa, como é que se diz? Oficial. Só que isso é para a gente sensibilizar tanto a população e também para indicar para a Unesco que a gente quer ser candidato. Então, esse filme tem essa pretensão. Olha, assim, eu queria reforçar aqui que não tem certo e errado para preencher o formulário, né? Não tem certo e errado. Isso é interessante a gente afirmar para as pessoas, porque eu vou fazer até minha meia-culpa, tá? Recebi o formulário, abri, fui linda preencher. Quando eu olhei, eu falei, eita, vou ter que elaborar isso aqui. E fiquei, porque não veio na hora, assim, não tava com a criatividade, sabe? Não tava afiada ali. Tem que fazer minha meia-culpa que eu não respondi. Mas você conversando agora comigo, me veio aqui uma coisa muito legal. Eu acho que eu vou colocar lá, a minha relação com o teleférico de Petrópolis. Eu tenho uma relação super afetiva que vem da minha avó, só que para mim era um belo filme de terror, o teleférico. Sério? É seríssimo. A minha avó tinha um sítio na floresta. Desde antes de eu nascer, quando meu pai era mais garoto. E aí, quando eu nasci, eu vinha pro sítio. Era um mini sítio ali no floresta. E antigamente tinha bem menos construções ali, né? Então, a visão da casa da minha avó era direta pro teleférico. Eu via lá longe, assim, na montanha, no alto da montanha, teleférico. E eu tinha pesadelos com o teleférico. E eu tinha muitos pesadelos, porque eu ficava assim, mas essa cadeirinha, só aquela cadeirinha. E tinha um redondelo que, do ângulo que eu via, era um local onde a cadeirinha passava dentro, porque eram umas argolas, né? Sim, E aí tinha uma argola que ela parecia umas garras. Então eu tinha um pesadelo de que quando a cadeira passava ali, era meio uma guilhotina. Muito cinematográfico, não é? Sabe? E eu tinha pesadelos. E eu ficava olhando, quando eu acordava e não estava mais sonhando, eu ficava olhando o teleférico e falando assim, mas como é que isso aí funciona? Gente! Isso é 1990, assim, sabe? Olha, que 1991, legal. Muito por aí. legal. E aí pra mim, agora você falando começou a vir. Eu falei, gente, dá um belo filme de terror. Exatamente, super! Não, o Benzinho, que é emocionante Sim. esse filme, é muito lindo. Muito. Uma hora o casal, eles querem comprar o teleférico para reativar, porque eles querem mudar de vida. Sabe assim, apostando da coisa como turismo, né? Mas assim, moradores de Petrópolis fizeram um filme em Petrópolis, sabe? E assim, uma coisa mais metalinguagem possível, né? E o filme é lindo, e eles têm... Eu conheço o teleférico pela imagem do filme. Eu nunca fui lá. Que legal. Não é ouvir legal? você contar essa história. E acaba que quem criou, quem fez a inauguração do teleférico é o bisavô dos meus filhos. Olha, que legal. Então, assim, o bisavô dos meus filhos foi quem fez a inauguração. Ficou assim, gente, acabou que eu fui parar dentro daquela memória de alguma forma. Muito legal. Que legal, poxa. É bem interessante. Então, quis compartilhar aqui, vou preencher o formulário. Isso, prometo. então beijo. Obrigada. Prometida. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui hoje.
Quero aproveitar para agradecer. Muito obrigada, Lília Monteiro. Muito obrigada, Beatriz Ohana, pela participação, pela contribuição de vocês e pelo trabalho incrível com a Petrópolis Film Commission. E assim chegamos ao fim de mais um episódio da Petrópolis Film Commission. Quero agradecer muito as nossas convidadas de hoje, Beatriz Ohana e Lília Monteiro, por compartilharem com a gente um pouco mais desse universo tão fascinante do audiovisual petropolitano. Até a próxima. Tchau, tchau.